meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. Vamos inicialmente fazer a nossa prece, elevar nossos pensamentos e corações a Deus Pai Criador e a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus, em vosso nome, buscando o entendimento, a compreensão dos vossos ensinamentos contidos no Evangelho de Luz. Permiti, Senhor, que os nossos corações e a nossa mente possam acolher a vossa palavra e que ela nos transforme, nos fortalecendo para que tenhamos forças para lutar e vencer as nossas más inclinações. Que a vossa bênção de infinita luz, de infinita misericórdia venha sobre nós, nos envolvendo, nos iluminando agora e sempre. Que assim seja. A leitura de hoje será do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis, ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividade, estragam a saúde e deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou alvitantes, afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisso. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitaram do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, quer dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, porque a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício, e quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. O Evangelho de hoje ainda será sobre o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo.
O terceiro capítulo, como já vimos anteriormente, ele traz a passagem evangélica onde Jesus diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus falando assim da pluralidade dos mundos habitados, nos ensinando que além dos limites da terra, há mundos que são habitados. Quando a gente fala de moradas na casa do Pai, há sempre quem questione: por que Deus reservou um planeta tão cheio de maldade, com tantas misérias, uma humanidade tão pervertida para ser a nossa morada? E Kardec apresenta nesse capítulo 3º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um comentário bem interessante, que ele diz o seguinte: quando nós pensamos assim, nós queremos fazer uma reflexão, uma análise baseada numa fração da humanidade. Sim, porque a humanidade, ela é composta por todos os seres dotados de razão, que habitam essas moradas, essas moradas que existem no universo infinito. Então, é uma fração, a Terra seria uma fração dessa humanidade como um todo. É você querer analisar uma cidade apenas conhecendo um lugarejo. É interessante essa comparação. E ele diz mais: uma grande cidade tem os seus hospitais cheios de doentes, tem os seus presídios com aqueles que cometeram crimes, tem toda uma comunidade onde a miséria é por demais acentuada. Mas esses lugares não podem falar pela comunidade como um todo. E ele diz mais: a Terra é tudo isso: hospital, presídio, miséria. Porque estão reunidos na Terra os seres imperfeitos, os seres que necessitam dessa experiência com tantas dificuldades, com tanta dor, com tanto sofrimento. Agora, quando a gente tem a ideia, a gente não tem esse entendimento, a gente acha que a vida é só uma, e é só essa vida que nós vivenciamos no plano terreno, aí fica difícil de compreender, de entender. Deus criou a todos nós, simples e ignorantes, mas colocou dentro de nós a essência da perfeição. É como se nós tivéssemos a assinatura de Deus dentro de nós, certo? O germe da perfeição está no âmago de cada um. E essa essência, ela vai brotar, desabrochar à medida em que as leis morais, elas vão emergindo da nossa consciência e vão nos conduzindo a uma autotransformação, vão nos conduzindo a perceber a diferença entre o bem e o mal, o justo e o injusto. Vai nos dando condições exatamente de vencer as nossas más inclinações, porque todos nós temos uma destinação, que é a perfeição. Vamos atingir, uns mais cedo, outros mais tarde, dependendo do uso que se fizer do livre-arbítrio. Então a Terra é a nossa casa, vamos assim dizer. A Terra nos oferece condições para o nível de adiantamento que nós temos até agora. Ela oferece toda uma conjuntura que vai nos levar a desenvolver os valores essenciais da vida. As dificuldades, as tribulações, as enfermidades, as decepções,
O sofrimento, a dor, o sofrimento no plano físico, orgânico, emocional, mental. Então, são desafios, mas que vão nos conduzir a desenvolver a coragem, a perseverança, a esperança, vão nos conduzir a analisar as situações, porque a gente precisa ainda, até agora, conviver com o bem e com o mal, para a gente perceber a diferença entre eles e concluir que o mal precisa ser vencido. E não vale a pena investir na maldade. Porque quando a gente está no cotidiano, no dia a dia, e que a gente é atingido por alguma ação que nos faz sofrer alguma maldade, seja ela qual for, então a gente tem aquele impacto, a gente sofre, né? E se decepciona. A princípio, nós queremos revidar na mesma moeda, mas depois a gente vai concluir o quê? Vai concluir, eu não quero isso para mim. Isso é muito danoso. Revidar na mesma moeda me dá uma frustração, me dá um sofrer. Então a gente vai exatamente diante dessas situações, a gente vai aprendendo. A gente abusa, por exemplo, da vida, não cuida devidamente da saúde, aí vem a doença e a gente começa a valorizar a vida, começa a pensar no quanto errou. Poxa, eu não quero mais isso para mim, eu tenho que mudar os meus hábitos, eu tenho que mudar o meu estilo de vida. Então nós estamos ainda nessas condições. E a Terra, que já teve condições mais precárias, que já foi mais inferior, já cresceu, já evoluiu. Por quê? Porque ela é composta pela humanidade, por todos nós. Porque no momento em que há o adiantamento moral das pessoas, as pessoas vão despertando para os valores eternos, aqueles que não são transitórios. Aí o que é que acontece? Existe também a tendência que haja também o adiantamento material. A gente sabe que o adiantamento material, né, ele cresceu mais do que o adiantamento espiritual e moral. Mas a tendência é que um dia essas duas asas, vamos assim dizer, o voo, para ser equilibrado de uma ave, as asas precisam estar equilibradas. Então chegará o dia em que a asa do conhecimento e da parte moral, da parte espiritual, elas estarão no mesmo nível. Aí será o voo realmente da liberdade, da nossa liberdade, nos libertarmos das amarras que nos deixam ainda na retaguarda do processo evolutivo. Então a Terra, ela nos acolhe primeiro como um grande hospital, que acolhe a todos nós que somos enfermiços, que temos as nossas mazelas, que temos as nossas deficiências, que temos principalmente as doenças morais, as doenças espirituais, as doenças emocionais. Então é um grande hospital, como também é um presídio, porque nós nos encontramos presos às nossas paixões desregradas, presos às nossas viciações, presos ao egoísmo, esse egoísmo nefasto, que gera orgulho, que gera a vaidade, a arrogância, a inveja, o ódio, o sentimento de vingança. É a grande chaga da humanidade. Nós estamos presos a esses sentimentos ainda. E somos dotados também de algumas misérias. Há aqueles que atravessam a miséria nos mais acentuados níveis, que estão exatamente numa situação de um aprendizado, muitas vezes provas difíceis, muitas vezes expiações, mas as misérias
e que a miséria humana, ela é a pior delas, é exatamente a miséria moral. A miséria moral que nos conduz a enxergar o outro não como nosso irmão, mas sim com discriminação, com preconceito, desvalorizando a pessoa humana, muitas vezes pela cor da pele, muitas vezes pela orientação sexual, muitas vezes pela condição social, porque a gente acha que o certo, o correto está somente naquele grupo a qual nós pertencemos, né? No nosso grupinho, no nosso grupo que pensa como nós pensamos. Os outros, são desprezíveis muitas vezes. E olha que nós nos consideramos cristãos. Então, a destinação da terra é exatamente essa, de acolher os espíritos imperfeitos como nós somos, dando oportunidade de crescimento, de aprimoramento, dando oportunidade de reconciliação, de reabilitação perante as leis divinas, nos reabilitarmos porque desrespeitamos as leis divinas e, consequentemente, vem o retorno, que são as dificuldades, que são a dor, o sofrimento, mas que podem ser administrados numa ótica diferente, numa ótica de que são oportunidades para que eu possa refletir, para que eu possa avaliar os meus conceitos, as minhas escolhas e possa enxergar as minhas próprias imperfeições. E a miséria humana, como está explícito, ela decorre exatamente das nossas atitudes. Nós somos o resultado dos nossos pensamentos, palavras, sentimentos e ações. E viemos e retornamos ao plano terreno para exatamente esse desafio. O desafio maior é vencer a si mesmo, é se enxergar em suas imperfeições, nas suas limitações, aceitar e desenvolver todo um esforço para ir melhorando. A gente começa e quantas quedas a gente dá, não é? A gente cai e percebe, poxa, eu não consegui quase nada, mas vamos levantar e prosseguir. É o aluno que na escola vai passando de uma classe para outra, à medida que vai se habilitando, passa de uma classe para uma mais adiantada, mas pode também ser reprovado. Aí tem que repetir de ano, porque não aprendeu o suficiente para passar para a série, a classe mais adiantada. Então, nós encontramos esse comentário de Kardec no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente há muitas moradas na casa de meu pai. É um comentário dele e é extremamente oportuno, ele foi muito objetivo para que a gente entendesse a situação da Terra, a nossa situação, a destinação do nosso planeta, da nossa casa, vamos assim dizer. Ficam aqui as reflexões e todos nós somos convidados a estudar, a ler e pesquisar o Evangelho. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento em agradecimento a Deus por todas as bênçãos que nos são concedidas. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que a vossa vontade aconteça aqui e em todas as partes. O pão nosso do corpo e do Espírito dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da nossa própria tentação. Livra-nos de todo o mal, pois só assim
reinará a paz, o entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Tenham todos uma abençoada semana e um ano novo venturoso. Muita paz e muita luz.